Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia Geral nós falaremos sobre a Oceania. Aula que tem como título a Austrália. Nessa videoaula nós falaremos sobre as características gerais da Austrália. Bem, senhores, vamos a uma breve introdução sobre o país que nós estamos estudando, que é a Austrália. Sendo assim, nós podemos caracterizar a Austrália como um dos países mais extensos do mundo. Então, no que diz respeito à sua extensão territorial, a Austrália possui 7.741.220 km². A Austrália, no ranking dos países mais extensos em extensão territorial, a Austrália ocupa a 6ª posição, depois de Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. Então a Austrália é o 6º maior país do mundo em extensão territorial. A população australiana ela está estimada na casa dos 22 milhões de habitantes. Nós temos que levar em conta que a Austrália ela é um país que apresenta uma baixa densidade demográfica. Tanto que, se nós levarmos em números, a densidade demográfica na Austrália é igual ou inferior a 3 habitantes por km². Só que, porém, nós temos que levar em conta que a Austrália é o único país do mundo que ocupa a maior parte de terras do continente onde está localizado. Tanto que essa observação eu até havia feito na aula anterior sobre esta particularidade da Austrália. No que diz respeito aos aspectos físicos, relevo e climas, a oeste da Austrália, o país ele é banhado pelo Oceano Índico e corresponde ao imenso planalto de altitudes não muito elevadas. Já no que diz respeito à Tasmânia, que é uma porção separada do continente pelo Estreito de Bass, ela concentra população no norte e no sudeste da costa litorânea, regiões de terra fértil e de clima temperado. Principalmente indo no sentido oeste, já permanece ali uma paisagem selvagem, sem grandes modificações. A colonização da Austrália ela começa em 1788, quando o governo inglês eles instalaram praticamente na região que hoje corresponde à cidade de Sydney, uma prisão. Só que logo no início da colonização houve intensos conflitos com os povos nativos, os povos aborígenes, e segundo estimativas morreram cerca de 300 mil. Então nós temos que levar em conta que houve um grande extermínio dos aborígenes por parte dos colonizadores ingleses. A colonização de fato ela iniciou-se apenas no século XIX. Então no século XIX foram para a Austrália os colonos livres. Então com essa onda de colonização praticamente ela se deu em virtude da corrida do ouro. Então em 1851 descobriu-se ouro, descobriu-se jazidas de ouro e com isso houve um grande fluxo de pessoas. Tanto que, por exemplo, em estimativas numéricas, em 1850 a população australiana ela estava estimada na casa dos 400 mil habitantes. Em 1860 a população australiana ela já estava estimada na casa dos 1 milhão de habitantes. Então nós temos que levar em conta que a corrida do ouro ela foi responsável por promover uma nova onda de ocupação e povoamento do território australiano. No que diz respeito à questão da independência, a Austrália ela se tornou independente do Reino Unido no ano de 1901. A data especificamente, 1º de janeiro de 1901, a Austrália ela se tornou independente e as 6 colônias que formavam a Austrália, elas se uniram e formaram uma federação, a Federação Australiana, que é a federação atual. Então ao todo, a Austrália ela está dividida em
6 estados. A Austrália está dividida em Austrália Ocidental, Austrália Meridional, Queensland, Nova Gales do Sul, Vitória, Tasmânia e 2 territórios. O território da capital da Austrália e o território do norte. A Constituição australiana ela foi promulgada em 1901. No que diz respeito à economia, a economia australiana ela é muito diversificada. Então a indústria ela desenvolve atividades ligadas ao setor secundário, e o setor secundário ele corresponde a cerca de 27,6% da produção econômica. O setor terciário, 69,6% da economia do país, e vem se fortalecendo cada vez mais. O setor primário ele corresponde a cerca de 2,8% da produção econômica. Então nós temos que levar em conta que a Austrália ela é um país cujo o setor dominante é o setor terciário. Setor terciário formado pelo comércio e pela prestação de serviços. Então o setor terciário na Austrália ele é forte devido ao alto índice de escolarização e alfabetização de seus habitantes. Sendo assim, a Austrália em 1989 ela ingressou na APEC, na Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, e com isso ela conseguiu diversificar a sua economia e conseguiu ali arrumar parceiros comerciais. A renda per capita na Austrália é considerada alta, cerca de 22 mil dólares. A expectativa de vida, 80 anos de idade. No que diz respeito à questão administrativa, a Austrália ela é dividida em 6 estados, e agora eu vou falar as particularidades de cada um deles. Então, primeiramente, Nova Gales do Sul. Nova Gales do Sul, em território, tem cerca de 800.642 km², e a população ela é superior a 6 milhões de habitantes. Nova Gales do Sul é o estado mais populoso da Austrália, sendo que 60% da população se concentra em Sydney. Sydney está integrada economicamente, de certa forma, à região comercial do Oceano Pacífico. O estado de Vitória possui cerca de 227.416 km² e é o menor estado da Federação Australiana. O nome desse estado foi em homenagem à Rainha Vitória e a capital em relação ao primeiro-ministro da época, o Lord Melbourne. Queensland é um estado que ocupa cerca de 1.730.648 km² e estende-se ao nordeste do território até as proximidades de cerca de 30 graus de latitude sul. E esse estado, o estado de Queensland, ele é formado em grande parte por praias e florestas tropicais. A sua maior proximidade com a Ásia facilita o desenvolvimento de atividades econômicas ligadas com a pesca e ao turismo, sendo que a capital desse estado, que é a cidade de Brisbane, ela acaba sendo a terceira cidade mais importante da Austrália. A Austrália Meridional ela é um estado que possui 983.482 km². Ela está localizada no centro-sul do território australiano e apresenta um elevado índice de população urbana. A capital desse estado é a cidade de Adelaide e concentra 55% da população da Austrália Meridional. Uma característica marcante deste estado: a Austrália Meridional ela foi o primeiro estado a reconhecer os direitos dos povos aborígenes, algo que anos depois foi estendido pelos demais estados australianos. Logo depois nós temos a Tasmânia. A Tasmânia ela possui cerca de 68.401 km² e foi palco de dos conflitos mais sangrentos com os povos aborígenes. Nos tempos atuais, a Tasmânia ela se destaca principalmente por atividades ligadas ao setor primário. Só que fora isso, além da questão do setor primário, o estado ele se destaca principalmente pelos parques nacionais e pelas reservas turísticas. No que diz respeito ao território do norte, o território do norte é uma área que abrange cerca de
349.129 km². Conforme eu já disse, ele tem o status de território. Então ele não tem o status de membro da Federação Australiana. Seu povoamento é inferior a cerca de 190 mil habitantes. A capital do Território do Norte é a cidade de Darwin, que possui uma posição estratégica principalmente no que diz respeito à expansão geoeconômica da Austrália. E por fim, entra o Distrito Federal deles, que equivale ao território da capital da Austrália. A sua origem foi por causa da disputa entre as cidades de Sydney e Melbourne para saber qual delas que seria a capital. Então, para evitar essas rivalidades, construíram o território da capital, onde está Canberra, no meio, para evitar essas rivalidades. O crescimento demográfico do território da capital da Austrália aumentou de forma significativa, principalmente após a década de 60. Então, hoje, em concentração populacional, esse território possui uma população de cerca de 350 mil habitantes. O território da capital da Austrália é a unidade político-administrativa onde se apresenta as taxas mais elevadas de crescimento da população australiana. Em relação aos demais estados da Federação Australiana, praticamente a taxa é pequena. Então, por aqui eu finalizo essa segunda parte. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.